Senhoras e senhores, meu respeitável público, meu Frederiquinho Caldeira, o programa hoje é um grandíssimo out of context, porque com esse programa saindo num dia de Liga dos Campeões, a gente extermina qualquer possibilidade do Bodo Glimt fazer o crime contra o Sporting de Portugal. Fred Caldeira, o Mirassol da Champions, ou seria o Mirassol o Bodo Glimt da Libertadores, vai jogar daqui a pouco umas oitavas de final de Liga dos Campeões. Marcelinho Beckler, amigos e amigas, a gente pede desculpas de antemão. O sonho, né, o conto de fadas da Liga dos Campeões não tinha como não ser abraçado pelo programa. E evidentemente esse programa traz um abraço da morte. Então, parabéns aí ao Sporting pela classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões, se não me engano, pela primeira vez desde os anos 80, para a história do clube, porque o Bodo Glimt, a grande história carismática dessa Liga dos Campeões, ela chegou ao Fred e Beckler Explicam, depois da vinheta. Vamos lá, Marcelinho. Primeiro vamos passar pela história do clube antes de entrar nesse time especificamente, porque, claro, né, a Noruega é um país desse tamaninho, e no país desse tamaninho, o norte do país era proibido de jogar competições a nível nacional até a década de 70. O Bodo Glimt ele foi fundado em 1916, então completa 110 anos nesse ano de 2026, então ficou muito tempo da própria história disputando apenas competições regionais antes de entrar para as competições nacionais. O Bodo Glimt fica na cidade de Bodo, que fica lá no extremo norte, já dentro do Círculo Ártico, uma cidade de cerca de 55 mil pessoas. Não lotaria muitos estádios do futebol brasileiro e muito menos da Liga dos Campeões, né? Sim, nessas oitavas de final teriam a cidade caberia no estádio do Manchester City, do Real Madrid, do Barcelona, do Bayern de Munique, do Arsenal, caberia em vários e vários estádios e para a gente ver o tamanho desse clube que estava na segunda divisão até 2017, 10 anos atrás estava jogando na segunda divisão da Noruega, né, que estava na Championship e subiu e estava na segunda divisão da Noruega, foi campeão da primeira divisão pela primeira vez em 2020 e foi tetra até 2024. A curiosidade é que ele não chega como campeão norueguês, ele para disputar a próxima Champions ele vai ter que jogar aquelas fases prévias da Liga dos Campeões e tal, e são bastantes para quem não era campeão da Noruega. Sim. Outra coisa é que se você é o Benfica em Portugal, você joga um mata-mata. Outra coisa é o tanto que o Bodo Glimt vai ter que suar para jogar a próxima Liga dos Campeões. Joga a sua primeira Liga dos Campeões, mas em competições europeias já está conseguindo colocar suas manguinhas de fora. Foi semifinalista da Europa League e quartas de final da Conference League nas últimas temporadas. De 45 confrontos europeus, eles ganharam 34. Rapaz. Ganharam boa parte dos confrontos que fizeram, quase 90%. Já venceu a Roma com 6-1, já ganhou da Lazio de 2-0 e as últimas vítimas, Manchester City, Inter e Atlético de Madrid. Foi o primeiro norueguês, Fred, a vencer o mata-mata de Champions desde 1987, quase 40 anos, sem que um time da Noruega conseguisse vencer um mata-mata de Liga dos Campeões. O último norueguês a chegar no mata-mata da Liga dos Campeões foi Rosenborg em 97, se eu não me engano, que caiu para Juventus nas quartas de final, só que chegou naquela Champions que tinha um formato de duas fases de grupo, né? Então não existia a fase de oitavas de final, por isso ele é o primeiro a passar de uma fase de mata-mata, ainda mais agora que tem os 16avos de final antes das oitavas, né? Cara, é uma história impressionante, até porque não tem aqui um ricaço que chegou e injetou dinheiro no clube, né? Não tem um país que chegou e injetou dinheiro nesse clube. Então, é uma história de um clube que, quando caiu, conseguiu se reorganizar, conseguiu revelar jogadores muito interessantes. A gente daqui a pouco vai falar de alguns destaques desse time que chegaram inclusive na seleção que volta à Copa do Mundo pela primeira vez desde 98, que saem da base do Bodo Glimt. Então, assim, cara, a Noruega, para o cenário do futebol europeu, é um país relativamente irrelevante, né, que não tem uma tradição muito grande nas competições europeias.
Dentro da Noruega, o Bodo Glimt, até 10 anos atrás, era muito pouco relevante. Então é uma ascensão muito meteórica do Bodo Glimt chegando na Liga dos Campeões. E a gente vê que assim, né, não foi um ricaço, não foi um país, não foi o dinheiro do petróleo, foi simplesmente via IDH, Fred. Educação, saúde, welfare state, que as pessoas não tenham uma diferença muito grande social, assim o Bodo Glimt chegou. Tá vendo? Assim, eu acho carismática a história do Bodo Glimt, acho maravilhosa, foi lindo cobrir a classificação no San Siro, mas assim, se tem um povo que não precisa de alegrias a mais, é o povo norueguês. Aí eu vou discordar de você. Pô, aí eu vou discordar de você. Não tem uma dificuldade para além do sol. Você não faz Liga dos Campeões com hospital, Fred. É verdade. Você não faz Liga dos Campeões com boas estradas, com impostos altíssimos que eles pagam. Então, assim, e justamente me surpreende você, uma pessoa que não tem sol por 280 dias do ano, falando qual que é o problema que eles têm, eles só não têm sol. Mas a Noruega, pelo menos a cidade do Bodo, ela tem sol por muito tempo também. Porque lá chega num ponto ali da latitude que você fica 6 meses com sol e 6 meses sem. Então, né, melhor do que aqui. Eu já passei por isso, tá? Não em Bodo, mas em Trondheim. Dos Onde? dias infinitos. Em Trondheim. Noruega também? Quando eu fui fazer Supercopa da Europa, um Atlético de Madrid, Real Madrid. Esquisitíssimo. E eu tenho 2 amigos noruegueses que são inteligentíssimos, Fred. A falta de ter como se divertir, eles leem bastante. Mesmo no escuro. Mesmo no escuro. A iluminação da casa deles é boa e eles são muito altos também. Olha só, os destaques desse time. Jan-Peter Hauge, que é o jogador pela esquerda, destro, muito habilidoso, artilheiro do time na Liga dos Campeões, tem 6 gols marcados, fez 2 gols, deu uma assistência contra a Inter, fez um gol contra o Manchester City, tem 26 anos, foi revelado pelo clube, saiu e voltou, né? Foi vendido para o Milan, passou no Eintracht Frankfurt, não teve sucesso na ensolarada Europa. Frankfurt é uma cidade alegre demais e ele voltou para ter muito sucesso no Bodo Glimt. É muito bom o jogador e assim, passou pelo Milan, mas já é o suficiente para a torcida do Milan ter abraçado ele, ter arrasado a Inter de Milão nos 2 jogos da Liga dos Campeões. Ele faz parte dessa geração de ouro do futebol norueguês. O companheiro dele de ataque, o centroavante Kasper Høeg, ele é dinamarquês. É um dos poucos não noruegueses no time titular do Bodo Glimt. É um centroavante que tem 4 gols e 3 assistências na Liga dos Campeões. Uma das assistências que ele entregou contra a Inter de Milão de calcanhar foi um negócio maravilhoso de se ver. 2 assistências em um gol contra a Inter, 1 gol contra o Atlético de Madrid, 2 gols contra o Manchester City. Então é um centroavante que está voando. 25 anos e nunca saiu dos países escandinavos. Então esse não se aventurou na ensolarada Europa. Sim, é um jogador desses que consegue manter na Liga dos Campeões uma intensidade muito alta, né? O Bodo Glimt não joga qualquer competição que não seja a Champions desde novembro, bom, jogou nesse final de semana. Então, por um lado, os caras não têm férias desde 2024, porque eles vão emendando o calendário europeu no calendário norueguês, né? Que é como o brasileiro, do final ao meio do ano, ou do início ao final do ano, e não como é o da Europa, do meio do ano até o meio do ano. E eles conseguem manter muito a intensidade. Esse jogador, o Høeg, a gente viu, assim como o Patrick Berg, que é um meia armador, organizador do time, capitão da equipe também, titular da seleção da Noruega na vitória sobre a Itália por 4-1 no San Siro. Tem 28 anos, foi revelado pelo Bodo Glimt e já tem uma passagem pelo Lens também. Tentou também a sorte em outro país e depois voltou para casa um pouco mais experiente para ser um dos principais destaques dessa equipe, né, Fred? E essa equipe que tem um elenco avaliado em 49 milhões de euros. Cara, a maior contratação da história do Bodo Glimt foi de 4,8, 4,9 milhões de euros. Dá em torno de 10% de uma transferência do Lucas Paquetá para o Flamengo, por exemplo. A gente não precisa nem comparar com transferências altíssimas do futebol europeu. A gente já pode comparar com as grandes transferências do futebol brasileiro. Então, mesmo dentro do cenário do futebol brasileiro, o Bodo Glimt tem um elenco muito modesto, economicamente falando. Imagina dentro do universo da Liga dos Campeões. Nessa Liga dos Campeões,
já ganhou cerca de 60 milhões de euros, para você ver, né? Então, já tem mais do que foi avaliado o elenco na temporada passada só de vitórias e classificações dentro dessa Liga dos Campeões. Em 2024, o orçamento do time foi metade disso, foi 30 milhões de euros. Sim, dobra o seu orçamento, vamos ver o que eles vão conseguir fazer para a próxima temporada, que talvez também não seja muita coisa, porque para manter os seus jogadores é muito difícil, né? Se alguém quiser contratar o Howard, se alguém quiser contratar o Berg de novo, porque eles não conseguem manter os caras lá pagando o que pagam, e também para contratar jogadores, né? Você pode tirar outros jogadores de outros clubes noruegueses e eles podem virar um tubarão em águas geladas, mas é muito difícil que eles tirem jogadores do centro da Europa para levar para jogar em Bodo, então vamos ver como é que eles vão conseguir aproveitar esse dinheiro que eles têm. Só uma coisa, a gente tá falando que o Bodo joga no final de semana, o Bodo joga no dia que a gente tá gravando esse programa, tá? Nessa quinta-feira o Bodo joga contra o Molde na Copa da Noruega. Ex-clube do É um Haaland. time que chega... É esse time do Haaland, né? O time que revelou ele. Isso. É um time que chega, Fred, com qual possibilidade de passar do Sporting, na sua opinião? Eu acho uma possibilidade bastante razoável, tá? Por melhor que seja o Sporting, e é um bom time nessa temporada, acho que não vai conseguir ser campeão português, né? Parece que está nas mãos do Porto, a Liga Portuguesa nessa temporada, mas é o português sobrevivente na Liga dos Campeões e que conseguiu bons resultados na primeira fase, por exemplo, aquela grande vitória contra o Paris Saint-Germain, só que há de se ver como que o Sporting vai conseguir aguentar o Bodo no tapetinho de gelo, né? Tem sido realmente muito difícil. As grandes vitórias que a gente citou aqui do Bodo desde a Conference League, passando pela Europa League, foram jogando dentro de casa. O jogo de ida, o primeiro jogo, então, nessa semana agora, vai ser na cidade de Bodo. E esse resultado vai ditar muito o que pode acontecer adiante, né? Se for um resultado, por exemplo, 3-1 para cima da Inter, foi um Bodo Glimt conseguindo controlar o jogo aqui e ali, mas sofrendo um pouco defensivamente. Teve uma má pontaria Inter de Milão naquele jogo, mas saindo com a vantagem, conseguiu controlar a Inter com uma certa tranquilidade depois de um primeiro tempo difícil lá no San Siro. Então, não é um time tão fácil de ser controlado fora de casa no jogo da volta, caso o placar não seja tão elástico. Eu acho meio 45-55, tá? Para o Sport. Ainda acho que o Sport seja favorito. Mas eu acho bem equilibrado. Sim. Que é uma muito boa possibilidade para o Bodo. Eu acho o Sport mais favorito do que isso. Para mim, o grande mérito do Bodo é assim, ele sabe o que quer jogar, tem um técnico que se inspira muito no Jürgen Klopp, né? O modo de jogo dele, ele fala que é esse muito intenso, recuperar a bola, passes muito rápidos, ataques rápidos também. E eu acho que essa ausência de jogos no mês de janeiro, fevereiro e até dezembro, que todo mundo da Europa esvaziou o tanque, né? De tantos jogos que tiveram, o Bodo Glimt pôde se aproveitar disso para ter pernas mais frescas para correr esse tanto. Jogar no seu estádio é um trunfo muito grande, e antes tinha o fator frio, que não vai estar tão frio assim no jogo contra o Sporting. A previsão do tempo para a próxima quarta-feira, dia 11, é entre 1 e 5 graus, é bastante ok. Assim. Claro que no Brasil a gente sente frio com isso, mas para quem está acostumado a jogar na Europa, isso é bastante ok. O fato de ser uma grama sintética tem um fator novidade para o Sporting, que também foi novidade para a Inter e que foi novidade para o Manchester City, que o Bodo Glimt está acostumado a jogar lá, então ele pode se aproveitar disso. Então acho que são bons fatores para que ele largue muito bem nessa eliminatória, talvez com uma vitória, e aí depois jogar em Portugal, e aí vamos ver o que ele vai conseguir. Tem o fato de jogar nessa quinta-feira contra o Molde, o programa está saindo terça, quinta-feira passada, e depois vai jogar no final de semana entre jogos contra o Sporting, porque vai começar o campeonato norueguês, que pode cansar um pouco mais esse time, e ele passa a ser um pouco vidraça, deixa de ser pedra, né? À medida que ele vai passando, o Sporting vai chegar à semifinal com muita atenção, sabendo que se for na Noruega e sair vivo para decidir em casa, pragmaticamente isso faz sentido, pelo tamanho do clube, pelo orçamento não, mas pragmaticamente faz sentido, porque os outros foram lá e não saíram vivos. Então, eu acho que é mais ou menos um 65-35, 70-30 para o Sporting. Eu vejo mais possibilidades do time português. Mas assim, não dá para duvidar de um time que fez o que fez, o Bodo Glimt até aqui. As 4 vitórias que ele conseguiu são sensacionais contra times iguais ou melhores que o Sporting. Em classificação, o Sporting teve à frente de Atlético de Madrid e de Inter de Milão. Acho que em força mais ou menos iguais a isso. E acho que em qualidade é pior do que o Manchester City nessa temporada, embora o Sporting já tenha conseguido, por exemplo, ganhar do Paris Saint-Germain nessa Liga dos Campeões. Tá tudo dentro de contexto, Marcelino?
Eu não sei porque esse programa pra mim é um grande out of context, tá? Falar do Bodo Glimt aqui é uma coisa que eu não esperava há muito tempo, não. Pois é, mas é uma oportunidade maravilhosa. Essa Champions, que todo mundo disse que seria uma Superliga disfarçada, trouxe essa história pra gente. Agora a gente vai para o nosso Out of Context. Marcelindo, eu preparei um prato pra você aqui no Out of Context, porque em uma região da Noruega, que eu acho que não envolve a cidade de Bodo, mas talvez, né, já tenha se expandido para lá, existe um prato típico natalino chamado smalahove. Eu não sei se você quer palpitar qual que é, vamos, sei lá, a fonte principal, né, desse prato. Natalino, repito. Natalino. Viado. Que isso, cara? Eu tô conversando de boa aqui contigo. Eu olhei pra você e me inspirei, Fred. Olhei pra você e falei, preciso de uma resposta rápida. Tô falando contigo Viado. na moralzinho, assim, de boa. Cara, é ovelha. Ok. É ovelha. O que é o viado dos animais, né? É uma cabeça de ovelha inteira no prato. Ok. Inteira. Eu não sei se o pessoal da nossa edição vai querer colocar a foto. Eu não sei se eu recomendaria muito, não. Mas eu tenho aqui um modo de preparo, se você quiser escutar, Marcelo Beckner. Eu quero muito. Enquanto isso, eu vou ao Google pesquisar uma cabeça de ovelha assada. Isso, exatamente. Você, depois de, né, decepar a ovelha, a cabeça é colocada, é espetada num espeto de pau. E aí ela vai pro fogo, né, pra lã ser queimada, né, depois você raspa o excesso ali com a faca, uma faca afiada, e depois você tem que abrir a cabeça para retirar o cérebro, não se come, infelizmente, ou então acho que o cérebro vai à parte. Não pra quem quiser colocar em cima de um pão e fazer uma pastinha, uma pastinha, exatamente. Você que tá almoçando, pô, eu fui no Google, e eu achei isso daqui, pô. Eu não tô vendo. Eu acho que não é isso que a gente tá falando, né? Eu acho que não, mas se você quiser deixar no lúdico, eu acho que é isso aí que a gente tá falando, sim. Depois que você retira o cérebro, você fecha tudo certinho, dá aquela amarradinha e entra num processo de defumação em baixas temperaturas. E aí ela é servida inteira num prato, com alguns acompanhamentos ali, um ovinho mexido, etc e tal. E a recomendação é que você comece pelos olhos e pelas orelhas. Marcelo Beckner. Eu achei a foto. Rapaz. Caramba. É esse o segredo do Bodo Glimt. Mas assim, é muito perturbador. É muito perturbador. Eu não gosto quando você consegue ver o animal, né? Assim. Porque uma asinha de frango você não faz ideia do que é aquilo ali. Não faz ideia, pode ser uma asinha de qualquer outra coisa, às vezes é. Caramba, cara, tem uma foto na panela. A asinha você não vê o sorrisinho. É verdade. Não, mas essa ovelha não tá sorrindo também não, tá? Não tá sorrindo também não. Olha a que eu achei aqui, vou mostrar primeiro pra você. Nossa, retorno cara, muito Você tinha visto essa foto? Já tinha visto essa foto, cara. Olha essa foto aqui, meu povo. 11 horas Mas da você manhã, sabe terça-feira, o pessoal que o Natal, o Natal é uma tradição viking, você sabe, né? É verdade. É verdade. O Natal é viking, é uma festa viking. Tem várias festas cristãs que foram adotadas de outras culturas e eles cristianizaram as festas. Então tem várias referências. Eu não vou saber, eu vou dar um Google para pesquisar. Você já trouxe aqui uma vez algumas coisas sobre a origem viking do Natal? Me lembro de estar nesse lugar. A árvore de Yule. Troncos de freixo eram queimados para trazer calor e pinheiros eram decorados com frutas, fitas e velas. Árvore de Natal. Banquetes e oferendas. Comia-se javali, que é o ancestral do tender, e bebia-se hidromel, em honra aos deuses ancestrais para atrair fertilidade e paz. Hidromel, né? Não é Harry Potter. Assista hoje na TNT. Sempre passa na TNT. Sempre tá passando. Papai Noel Viking. Odin, o pai de todos, era associado a essa época.
É o Chaves dele. Odin, o pai de todos, era associado a essa época cruzando os céus em seu cavalo de 8 patas, possivelmente inspirando na figura do velhinho de barba. Quantas patas? Tem os sacrifícios... 8. Assim, a partir do momento que você acredita em Odin, um cavalo de 8 patas é o mínimo. Tranquilo. Não tem nenhum problema. Tem juramentos, sacrifícios, animais eram sacrificados e tal. E tem mais coisa, assim, porque a primeira coisa que apareceu no Google aqui. Uhum. Então, Natal é festa viking, Bodoglint é viking, comer um olho de ovelha com a sua avó na mesa é Pois uma é, festa cara. da vida, é um sacrifício de Natal. Eu que os não noruegueses duvido, fazem. cara, que haja esse tipo de prato típico em alguns lugares do Brasil, tá? Pô, buchada de bode já é um negócio meio que não me agrada. Mas eu sei que pra muita gente é bom. Antes a cabeça do que o bucho, né? Antes a cabeça do que o bucho, exatamente. Por exemplo, coração de galinha, que pra gente é normal, Exatamente. aqui na Gringo Inglaterra, fica o pessoal, horrorizado, nos olham como bárbaros, né? Uhum. Sendo que mal sabem eles que é a pipoquinha do churrasco. Nossa, é a melhor coisa. E outra coisa assim, é que não é um coração, você desce uma coraçãozada assim, né? Exatamente. Coloca um vinagrete, uma farofa. São muitas galinhas envolvidas naquele pequeno Não, prato mas que você tá comendo. Eu conto uma mentira pra mim mesmo, que eu acho que cada galinha tem 10 corações. Ah, é. E outra coisa, elas morreram felizes com aquele coraçãozinho delas. Exatamente. Pra virar um churrasco bem Não, mas gostoso. o ponto aqui é, ninguém mata a galinha pelo coração, né? Então você aproveita é um respeito ao animal. Você aproveita tudo. É tipo essa cabeça da Não, ovelha. e tem os miúdos da galinha também que se come, né? Sim. Que também é moela e tal, e também se come, pô, tudo que tá na cabeça da galinha também se come. Inclusive o ovo, que não tá na cabeça, que tá em outro lugar, que também se come e se aproveita. Tem 6% de proteína num ovo. Você sabe que esse meu amigo norueguês, Martin, um abraço pra você, se você estivesse Odegaard? dedicando a assistir um vídeo em português. Não, eu não lembro o sobrenome dele, é mais difícil. Ele tem 2,20 metros. Que isso? 2,24, 2,20. Ele tem pra lá de 2,20. E ele tava contando uma história de Natal, ele foi numa festa de Natal e tal, não sei o quê. Ele disse que o que ele comeu dava tipo 2,6 kg. Caramba. Quantas cabeças de ovelha cabem aí? Quantos corações de galinha cabem aí? Comeu uma granja. Porque a festa de Natal lá realmente é coisa séria de comida e de bebida. E em algum momento um cara de 2,20 se alimentou de 2,5 kg de carne e batata numa festa de Natal. Você, vamos supor, tá? Cobertura lá, Bodoglint contra o time X. Você comeria a cabeça de ovelha? Uma vez na vida? Eu acho que eu iria pra ver qual é. Mas não sei se eu iria no olho, não. Também não. Bochechinha, Pô, bochechinha, tranquilo. Deve ser uma carninha um carpacciozinho de testa. Eu acho que já chega, né? O pessoal, se não saiu até agora, deve estar... Não sei, pode estar com fome. Então, porque assim, língua dizem que é uma delícia, né? Assim, quem sabe fazer uma boa língua. Aquele beijão de Você língua, come né? língua? Hã? Vou pegar uma ovelha. Eu nunca comi língua. Nunca comi língua. Eu também não, nunca tive coragem. Bochecha eu acho que já. Bochecha é bonzão. Bochecha é bom. Agora, a língua tem uma textura que me parece... Sei lá. Tem textura de língua, né? Exatamente. Exatamente. De língua, basta morder minha própria língua de vez em quando. Vamos pro resumo que eu tô Vamos, coisa. vamos. Resumo. Fred Caldeira, olha só, para resumir, antes da 6ª rodada, o Bodoglint tinha uma chance de 1,5% de chegar aos playoffs. Cara. De ganhar do Manchester City, de ganhar do Atlético de Madrid e de dar certo e de chegar nos playoffs. 1,5% de chance de chegar. A chance de ganhar de Manchester City, Inter e Atlético de Madrid, de ganhar desses os 3 primeiros jogos, era eu acho que de 0,3%, né? Era menos do que 1% de chance. Não, antes da Inter. E hoje... A Inter já foi nos playoffs. Sim, então a chance City de chegar, Atlético. de Isso. ganhar os dois. Isso. E a chance hoje de chegar à final é de 1%.
Não é muito diferente do que eles já fizeram não, Fred. Pois é. Cara, assim, o Bodo Glimt na quinta rodada estava perdendo pro Dortmund, acho que no intervalo do jogo, e estava, acho que matematicamente eliminado da primeira fase da Liga dos Campeões. Vira aquele jogo, depois vence do Manchester City, e aí vai encarar o Atlético de Madrid no Metropolitano, com o Atlético de Madrid desesperado, porque precisava vencer aquele jogo para ir direto para as oitavas de final. Então não foi pegando o Atlético de Madrid já classificado, morto, e no Metropolitano o Bodo Glimt consegue vencer. Aí encara a Inter, 3-1 no jogo de ida. Ah, beleza, a Inter mexeu no time, descansou o Di Marco e tal. No jogo de volta, né, consegue se defender do fuzilamento da Inter de Milão e vai lá e, cara, jogando bola. O segundo gol da Inter, do Bodo contra a Inter no San Siro é uma pintura coletiva. Então, assim, não é mesmo um time que fica na retranca torcendo, não é uma Grécia na Eurocopa, não é um Once Caldas na Libertadores, não é nada disso, cara. É um time que joga bola e eu acho que tem chance de, em certos momentos, a gente ver esse Bodo Glimt envolvendo o Sporting também. Assim, passando do Sporting, o salto é ainda mais distante porque provavelmente vai pegar o Arsenal, né? Aí eu já acho que realmente fica muito, muito pouco provável. Agora, entra levinho, né? Já fez muito mais do que qualquer um esperava. Já superou esse 1,5%. E até nesse estilo de jogo, que é um time que quer jogar, que é um time que é valente e tal, tem a ver com o Mirassol, né? Sim. Porque o Mirassol também não é um time medroso, também não é um time que só se defende, também é um time muito forte em casa. Cerca de 50 graus separam Mirassol e Bodo, uma amplitude térmica imensa, mas futebolisticamente eles têm sim as suas coisas em comum. Eu acho que o Bodo não passa do Sporting e evidentemente eu acho que depois ele não vai passar uma vez que se classifique do Arsenal, e muito menos que depois contra Barcelona ou Atlético de Madrid, sabe-se lá quem, que ele vai chegar à final. Isso só mostra o tamanho do que ele fez. Pois é. Se antes a chance era de 1%, ele tá aí, olha como é difícil esse 1% dele chegar na final. Então, é muito admirável, é muito legal que a Liga dos Campeões tem essa história de um time muito pequeno, muito humilde, na quinta rodada tá eliminado faltando 45 minutos e que hoje esteja nas oitavas com uma real chance de se classificar, porque tem 2 jogos para fazer e está jogando muito bem. Assim como o Benfica, que estava eliminado, o Real Madrid, que era terceiro, se cruzam depois, né? Por conta daquele gol do goleiro no último minuto. Então, para mim, só mostra o sucesso da primeira fase da Liga dos Campeões, essa alteração de regulamento que trouxe para o torneio. É uma das maiores histórias da Champions, inclusive, né? Não só dessa edição. É claro que, bom, Villarreal semifinalista, que também é uma cidade desse tamaninho, é muito grande, ainda que seja... Ele já fez isso 2 vezes, né? Não é tão ineditismo assim, porque chegou lá com o Riquelme em 2006 e voltou depois no time do Unai Emery. Então, é bem mais inédito, né? O que faz bem mais inédito. E não é um time La Liga, né? Assim, por mais que o Villarreal seja pequenininho, é um time La Liga. O Bodo vem de uma liga, mais uma vez, muito relevante no cenário europeu. Então, assim, é uma história muito, muito boa, independentemente do que fizer nessa semana contra o Sporting, e evidentemente será eliminado por conta desse programa. É uma jornada que trouxe pra gente pontes maravilhosas. Semana retrasada estava o elenco do Mirassol mandando boa sorte para o Bodo Glimt, o jogador do Bodo Glimt, o Raul, desejando boa sorte para o Mirassol. Construímos essa ponte muito por conta de 2 histórias improváveis e, portanto, excepcionais, sendo concomitantes entre América do Sul e futebol europeu. Então, já foi muito bacana. É isso. A Liga dos Campeões é feita de grandes jogos, de Paris Saint-Germain, Chelsea, de Real Madrid, Manchester City, que tem todo ano, mas também é feita de grandes histórias, como a do Bodo Glimt, que a gente vai acompanhar amanhã, dia 11, o Bodo Glimt joga contra o Sporting na Liga dos Campeões. Bons jogos para vocês que estão assistindo. Fred Caldeira, bom jogo para você também. Você faz qual jogo nessa terça-feira? Eu faço 2 jogos. Hoje, Atlético de Madrid e Tottenham, e na quarta-feira, Real Madrid e Manchester City, ambos em Madrid. Muito bom. E muito você? Bom. Eu estarei hoje em Newcastle e Barcelona e amanhã em Paris Saint-Germain, Chelsea. Bom demais os também. Os dois jogos na TNT. E para fechar, Viking não tinha chifre no capacete. Não? Mais uma informação aqui. Não tinha. Isso aí foi trazido depois pela dramaturgia. Mas você perguntou para as esposas dele?
É, porque eles ficavam muito tempo fora, né? É, exatamente. Ia pro mar. Elas têm as necessidades delas. Um beijo, gente.